Se eu tenho um conjunto A formado por alguns elementos, né? Vamos dizer assim, subjetivamente, então eu determino como sendo N de A o número de elementos que contém o conjunto A. Então, N de A vai me dar o número de elementos. Mas, nesse caso em específico, o que me interessa é que eu não tenho somente o conjunto A. Eu tenho também um conjunto B. Então, de modo análogo, isso vai definir também, se eu disser N de B, o número de elementos que eu tenho no conjunto B. Então, se eu tenho um conjunto A lá com o número de elementos e um conjunto B lá com uma quantidade de elementos, o que eu quero saber, na verdade, é o número de elementos que está na união desses dois conjuntos, ou seja, na união de A com B. Então, como eu vou contar isso? Bom, primeiro, eu vou contar a quantidade de elementos que tem em A, certo? Eu vou pegar todos os elementos que eu tenho aqui no meu conjunto A. Vou contar agora a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto B, certo? Então, vou pegar todos os elementos que estão aqui no conjunto B. Mas, notem que existe um pequeno problema aqui, porque os elementos que estão na intersecção desses dois conjuntos, eu contei quando eu contei o A, e contei de novo quando eu vim contar os elementos de B. Então, para eu ter o número exato de elementos que está na união, eu tenho que subtrair os elementos que estão na intersecção. Certo? E é assim que a gente vai fazer o cálculo dos números de elementos que a gente tem na união de dois conjuntos. Vale notar ainda que, se a gente tiver conjuntos disjuntos, né, ou seja, se eu tiver um A e um B que não tem interseção, então eu posso dizer que o número de elementos que tem na união desses dois conjuntos é simplesmente o número de elementos que eu tenho no conjunto A, mais o número de elementos que eu tenho no conjunto B. E por que eu não subtraio os elementos que estão na interseção? Porque simplesmente não existe interseção. Mas esse é só um caso particular da equação aqui de cima, que a gente tem que só ter em mente que esse caso pode acontecer. Mas se a gente aprendeu a de cima, a gente consegue deduzir as conclusões da de baixo tranquilamente.